Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil 3. Nós estamos aí dando seguimento à teoria geral dos contratos e falando sobre os princípios contratuais. Eu sempre gosto de lembrar para vocês que nós vivemos em um estado principiológico, um estado que é, portanto, regido por uma gama de princípios, o que muda e o que altera um tanto quanto o funcionamento do direito civil na sua relação com os contratos. Uma vez que os contratos eles foram muito concebidos sob uma perspectiva liberal, advinda da Revolução Francesa, o que forja os nossos princípios liberais, como nós costumamos defini-los ou classificá-los, que são em número de 3. E nós também temos, a partir do advento da modernidade, da Revolução Industrial, o processo de formulação do Estado de Bem-Estar Social, desse Estado principiológico, a gente vai vendo ganhar cada vez mais espaço, galgar cada vez mais espaço os princípios sociais, que de uma certa forma, de uma certa maneira, ele restringe ou ele traz certas restrições ou certas... Tá me falhando agora a palavra, mas enfim, ele vai minorando, ele vai de uma certa maneira cerceando o alcance desses princípios liberais e a gente vai tendo uma mudança aí, essa mudança inclusive que é contemplada pelo nosso próprio Código Civil. Então nós temos aí entre os princípios o chamado princípio liberal, os princípios liberais, então nós temos aqui a autonomia, nós temos o relativismo, a força obrigatória, que é o pacta sunt servanda, temos também o nosso princípios sociais, que seria boa-fé, que a gente já trabalhou, a função social e a equivalência material das prestações judiciais. Esses 3 princípios nós já chegamos a ver, o princípio da boa-fé a gente também já chegou a ver e, portanto, na aula de hoje nós vamos trabalhar aí com o princípio da função social dos contratos. Não dá para dizer que é uma novidade esse princípio aparecer aqui, porque a gente já viu ele no processo de mitigação da autonomia. O próprio Código Civil vai fazer essa menção que o exercício da autonomia dos contratos deverá observar a função social dos contratos. E isso se dá, gente, porque ele emerge, ele surge a partir de uma tendência de funcionalização dos próprios direitos subjetivos. O que incorre, o que significa esse processo de funcionalização que é mencionado aí pelo Figueiredo, também pelo Nelson Roosevelt e por vários outros doutrinadores? É que o direito privado ele passou a englobar uma noção de causa. Então ele vai ter necessariamente que não mais só o exercício ou só a autonomia dos indivíduos vai vir a garantir esse direito, mas você também tem essa percepção de que você tem essa noção de uma motivação, e essa motivação, de um modo geral, ela é alheia à vontade ou à manifestação de vontade dos indivíduos. Então há um motivo, existe uma causa pela qual o contrato tem de vir a existir, ou o negócio jurídico tem de vir a ser celebrado. Não pode simplesmente só incorrer ou só limitar ou só estar restrito aos indivíduos. Então você passa a ter dentro dessa ideia um limite interno que seja capaz de proteger os contratantes e de proteger também a sociedade em relação a esse tipo de contratação. Falando assim, de forma muito abstrata, talvez fique difícil da gente conseguir contemplar como é que esse processo ele vai se dar. Mas se você pegar, por exemplo, um contrato entre uma empresa, entre uma indústria, e esse contrato vier, por exemplo, a afetar o meio ambiente, acaba ficando muito claro essa perspectiva de que existe um motivo que tem que estar por trás, existe uma função ao qual os contratos eles precisam obedecer, ou eles precisam estar vinculados, eles precisam observar no ato de contratar. Então, ao contrário do que se tinha anteriormente, durante o período em que a gente vai ter uma concepção mais liberal da disciplina dos contratos, aqui a gente vai tendo que existem limites externos e restritivos da liberdade desses indivíduos, no caso aí,
para contratar. Esses contratos eles são funcionalizados em prol de 3 critérios. Do critério de eticidade, ou seja, eles precisam obedecer uma série de padrões, de normas de conduta que vão sendo estabelecidas. Existe um critério de sociabilidade, existe em terceiro aí o critério de dignidade. Então a gente tem esses 3 critérios que eles precisam ser observados quando a gente está falando da funcionalização dos contratos e, portanto, da função social aí da propriedade. Isso necessariamente nos conduzirá a 2 tipos de limite. Aos limites que a gente vai chamar de limites contratuais positivos, né? Que eles vão determinar o conteúdo, e os limites contratuais negativos que estão relacionados aos contornos da autonomia. Deixa eu tentar me fazer entender. Quando nós falamos em limites contratuais positivos, eles estão relacionados ao conteúdo. Ah, professor, como assim ao conteúdo? Então, eles vão determinar que existem tipos de contrato, ou seja, eu não posso fazer um contrato em que impute situação vexatória, né, que venha a ferir a dignidade de um dos contratantes, por exemplo. Isso é um limite que é dado e que é posto em termos do que pode ou do que não pode ser contratado. Mas quando nós vamos ter os limites negativos, eles estão mais relacionados à autonomia. Então, quando nós estudamos o princípio da autonomia, nós vimos aí muito claramente que existe uma série de restrições à liberdade dos indivíduos em relação ao contrato, em relação ao ato de contratar, e que isso é limitado, que isso é delimitado pela função social dos contratos. Então é nesse sentido que a gente tem essa imposição de um limite contratual negativo em relação ao contrato, né? O artigo 421 do Código Civil, que foi aquele que eu mencionei lá no começo da nossa fala aqui, ele, em redação dada ano passado pela Lei 13.874, ele diz o seguinte: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. É interessante porque essa modificação ela acaba atendendo a uma série de críticas doutrinárias feitas por diversos doutrinadores. A Maria Helena Diniz, por exemplo, tinha uma crítica muito pesada à redação original desse artigo. E qual é a redação original deste artigo? Eu trouxe aqui para que a gente desse uma conferida. Ele vai falar, ao invés de liberdade contratual, em liberdade de contratar. Essa é uma primeira distinção, uma primeira diferença que a gente vai ter aí. E aí ele diz, será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, né? Então, ele só poderia ser exercido, então você vai ter um aspecto muito mais restrito. Olha só qual é a crítica da Maria Helena Diniz. Ela fazia uma referência à ideia do termo liberdade de contratar, que seria a liberdade de celebrar contratos, e ela diz que é inerente a todos aqueles que possuem capacidade negocial. Então aqui seria mais interessante falar em liberdade contratual, uma vez que liberdade contratual, como está no atual texto, ela se refere à ideia das cláusulas do contrato, ou seja, aqueles limites que a gente acabou de mencionar, que eram limites contratuais positivos. Então, esses limites eles vão recair exatamente sobre a liberdade contratual. Já os limites negativos também acabam recaindo também sobre essa liberdade contratual, uma vez que ela vai estabelecer certas restrições. Então, nem sempre eu posso contratar do modo em que eu queira, nem com as pessoas em que eu esteja envolvido. Então, esses 2 limites, eles acabam sendo dados aí pela função social dos contratos. Agora, se liga nisso. A função social dos contratos, ela é um conceito aberto, ou seja, se ela é um conceito aberto, a gente não tem uma definição muito clara do que ela vem a ser. Então, professor, como é que eu vou saber se a função social dos contratos está sendo exercida ou não está sendo exercida? Eu vou saber isso através da análise
do caso concreto. Então a gente vai ter na verdade uma dependência casuística, ou seja, a, a partir de cada caso nós vamos começar a analisar se a função social ela foi ou não foi cumprida. De uma certa maneira, o que vai acontecer? Eu tenho que avaliar se a conduta, se dentro desse contrato, essa conduta é economicamente útil e socialmente relevante. Então, esses são dois critérios para a gente analisar dentro dos contratos se foi ou não cumprida essa função social. Um outro ponto também que eu gosto sempre de lembrar são esses critérios de funcionalização, eticidade, sociabilidade e dignidade. Então, se esses critérios eles estão sendo observados, a gente vai começar a perceber. Agora, professor, esses critérios são o quê? Eles são extremamente abertos, ou seja, o critério de ética, se há boa fé, de uma certa maneira, todos esses princípios, e é isso que eu quero que vocês entendam, eles vão estar interligados, eles vão estar conectados. A gente, obviamente, para poder estudar, a gente fala de um por um, porque aí é mais didático. Mas quando a gente pensa nessa ideia de análise, e aí eu quero chamar a atenção para vocês nesse critério, se não me falha a memória, é o Paulo Lobo que vai estabelecer dois critérios de análise. Não, desculpa, é o Nalim, o Paulo Nalim, que seria dois níveis de análise para que a gente observe, dentro do caso concreto, essa possibilidade. Como é que eu vou observar a função social dos contratos? É isso que eu quero responder. Então, segundo Paulo Nalim, que vai ter uma tese sobre função social dos contratos, tem um excelente livro sobre isso, ele vai mencionar que existem dois níveis de análise. Um nível de análise que a gente chama de intrínseco, ou seja, que o contrato é visto como relação jurídica interpartes. Então ela tem uma certa lealdade com o negocial, está inerente, está dentro dessa própria, como é que eu diria, estrutura, natureza negocial do contrato. Então esse seria o nível de análise intrínseco. E existe um nível de análise que a gente chama de nível de análise extrínseco, né? Que aí foge a essa perspectiva individual e passa uma perspectiva pública, passa uma perspectiva externa. Então vamos lá, só para a gente pontuar aqui bonitinho. Então quando eu estou falando do nível de análise intrínseco, isso é por decorrência individual. Então vou analisar sobre o aspecto mais subjetivo e não só isso, é um aspecto também em um nível de análise interno. Já aqui no extrínseco, esse nível é objetivo, ou seja, ele ultrapassa... Desculpa, objetivo não, ele é... Ui, que objetivo, rapaz. Ele é público e externo, né? Então, ele vai estar... você vai analisar aspectos que são de fora do próprio negócio, da própria relação negocial que gerou esse contrato. Então aí a gente tem uma subdivisão desses níveis para que a gente entenda. Então a primeira coisa é a chamada proteção dos vulneráveis contratuais. Como é que eu vou? Então eu vou observar se entre os contratantes existe vulnerabilidade, existem sujeitos que estão mais vulneráveis. Isso é muito observável, por exemplo, nos contratos, e isso vai ser bem protegido no Código de Defesa do Consumidor. Ele vai partir, inclusive, de um critério de que o consumidor, e essa é a característica de ser consumidor, é exatamente a vulnerabilidade. Então, esse sujeito que a gente chama de consumidor na lei, ele é o sujeito mais vulnerável. A gente já mencionou isso também em algumas aulas. Eu falei para vocês vulnerabilidade, eu dei alguns exemplos, como vai acontecer lá no contrato de trabalho, já que vocês já viram o direito do trabalho. Então, você vai ver que há sempre uma relação de descompensamento para que possa haver uma proteção a esse sujeito que se encontra em uma circunstância de vulnerabilidade econômica, no caso do trabalhador, de vulnerabilidade técnica, que seria o caso da vulnerabilidade aí do consumidor. Então a gente vai ter, na verdade, determinados critérios que vão estar
estabelecidos no CDC, vai estabelecido na CLT, vai ter estabelecido no Estatuto do Torcedor. E também, gente, olha só, deixa eu ver se alguém vai lembrar disso. Que tipo de contrato a gente tem que há uma minoração de uma das partes e isso seja necessariamente vulnerabilidade? É um contrato que ele é de natureza unilateral, ou seja, não há uma discussão entre ambas as partes sobre as cláusulas do contrato, e resta ao sujeito uma posição do take or leave it, né? O pegue ou largue. Quem é que lembra, a gente falou disso aqui, seriam chamados contratos de adesão. Então a gente também vai observar essa vulnerabilidade nos contratos de adesão. Os contratos de adesão, eles vão gerar vulnerabilidade exatamente porque o sujeito, ele não tem, teoricamente, como negociar as cláusulas. E ele é colocado numa posição em que ele ou aceita ou simplesmente o contrato ele não é realizado, ele não é feito. Isso é muito comum, por exemplo, em contratos bancários, mas não só em contratos bancários, outros contratos também que a gente não percebe, eles podem ser levados como contratos de adesão. A exemplo dos contratos que a gente tem com concessionárias, como concessionária de energia, concessionária de água, em que a gente meio que não tem como negociar as taxas, quando a gente não tem como negociar N coisas. Ou você aceita, ou você simplesmente não tem fornecimento de água ou luz. Então isso também vai se caracterizar como contrato de adesão. A gente viu que o contrato de adesão ele vai ter proteção, ele vai ser entendido e vai ser protegido também pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Porque ele vai gerar necessariamente essa vulnerabilidade. Um segundo aspecto é a vedação à onerosidade excessiva. A gente viu, inclusive, na aula anterior, na aula que a gente falou sobre o Pacta Sunt Servanda, sobre a minoração do exercício do Pacta Sunt Servanda pela função social do contrato em razão da onerosidade excessiva. Quando a gente trabalhou aí com vocês a teoria da imprevisão. Então, se houver fatos supervenientes, se houver uma alteração nas condições do contrato e isso leve à oneração de uma das partes, ensejará necessariamente em violação à função social do contrato. A ideia da proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade. Aqui eu acho que a gente mencionou em algumas aulas atrás a ideia do arremesso de anão, né? Que você não poderia ter um contrato, ainda que o anão dependesse disso, mas esse contrato ele leva a uma situação vexatória, ela fere a dignidade da pessoa humana. Mas não só isso, todo e qualquer tipo de contrato ou cláusula contratual que se estabeleça uma violação a direitos da personalidade, e direitos da personalidade aqui eu acho, a gente cita de uma forma muito ampla, incluindo inclusive os direitos reprodutivos. No caso de alguém que faz um contrato e nesse contrato prevê uma cláusula que ela não pode, tipo, a mulher não pode engravidar nos próximos 5 ou 6 anos. Então isso também fere a função social dos contratos. Talvez vocês estejam fazendo uma associação também com aquilo que vocês já devem ter estudado, obviamente, no direito do trabalho em relação ao contrato de trabalho. Mas é bom que se diga que aqui é uma teoria geral dos contratos e a função social dos contratos ela não se aplica somente aos contratos civis, mas também aos contratos de natureza consumerista, também aos contratos de natureza trabalhista também. Essa função ela vai ter que ser observada. O próximo aspecto desse nível de análise intrínseco seria a nulidade ou ineficácia de cláusulas sociais abusivas. Como a gente viu e como a gente sabe, eu não posso ter cláusulas abusivas do contrato. Então a gente não poderia ter cláusulas que sejam consideradas abusivas, ou seja, vexatórias, que exijam demasiado, que sejam muito descompensatórias dentro do contrato. Então eu preciso observar esses aspectos. E por fim, o objetivo de conservação contratual. A ideia aqui, gente, é que a extinção do contrato ela seja o último recurso. A ideia é de que o contrato ele seja mantido e essa extinção ela só se dê de forma subsidiária. Nesse caso, a gente teria aí o enunciado número 22 do Conselho da Justiça Federal, que eu lamentavelmente esqueci de transcrever aqui para vocês, mas eu sugiro que vocês procurem esse enunciado. Então, vou pôr aqui enunciado 22
do Conselho da Justiça Federal, do CJF. Deixa eu só pegar aqui o celular e tentar dar uma pesquisada para eu não ficar com essa consciência culpada e poder trazer para vocês também qual é o conteúdo desse enunciado. Se vocês quiserem também procurando aí para que a gente possa ler juntos, eu vou ficar bem contente. CJF, abrindo aqui, rapidinho, enunciado 22. Enunciado 22. A função social do contrato, prevista no artigo 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas. Então a gente viu aí que a inteligência desse enunciado vem no sentido de manter, ou seja, de preservar o contrato, possibilitando inclusive a sua revisão no caso de cláusulas supervenientes, ou seja, de circunstâncias supervenientes que vem, então teria possibilidade de revisar mais do que extinguir. Então a extinção do contrato aqui ela sempre se daria de forma subsidiária. Então assim, não teve jeito, a gente fez a revisão, não funcionou, então aí não há o que fazer a não ser partir para a extinção do contrato. Então essa é uma disposição que a gente vai ter também que observar nesse nível de análise. Se não dá para se fazer revisão, se não dá para manter o contrato, aí somente então é que a gente terá a sua extinção. A gente tem aí um outro nível de análise, que é o que a gente chama de análise extrínseca, o nível extrínseco, que é de ordem pública, de natureza pública e externa ao contrato e aos envolvidos no contrato. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai analisar é o contrato em relação à coletividade. Então, a gente vai sempre observar aqui a relação desse contrato com a coletividade e não mais contra os contratantes. Se vocês observarem bem, nesse nível aqui, por que ele é individual? Porque ele trabalha com os contratantes, ou seja, com os sujeitos que são as partes do contrato. Então, a gente vai sempre observar aspectos da função social que estejam direcionados exatamente a esses indivíduos ou esses sujeitos. Já aqui, nós vamos tratar especificamente dos aspectos da coletividade. O primeiro desse nível, desse subnível, por assim dizer, de análise, ele vai operar exatamente na proteção aos direitos difusos e coletivos. Qual é a lógica aqui? A lógica é que o exercício de direito individual, ele não pode, de modo algum, ferir direitos difusos ou coletivos. Só lembrando, direitos difusos e coletivos, quem não lembra, aquela geração dos chamados direitos transindividuais. Eles também são chamados de transindividuais por quê? Porque eles não pertencem unicamente a um sujeito no seu exercício, mas a sua titularidade pertence a uma coletividade. São difusos quando essa coletividade não é passível de ser identificada e são coletivos quando essa coletividade é passível de ser identificada. Então a gente vai ter ter que observar esses direitos transindividuais, uma vez que eu não posso celebrar contratos ou teria uma restrição à celebração dos contratos que venham a violar esse tipo de direito. Então eu tenho que observar a proteção ao consumidor, por exemplo. Professor, mas isso não é proteção dos vulneráveis contratuais? Não. Aí você vai observar se dentro daquelas cláusulas individuais, daqueles aspectos individuais, existem sujeitos que se inserem dentro dessa condição de vulnerabilidade. É um pouco diferente. Aqui nós estamos falando do oposto. Aqui nós estamos mencionando para vocês que eu não posso contratar, ou seja, no aspecto externo, no aspecto de cláusula, no aspecto inclusive de conteúdo, eu não posso ter contratos que venham a violar direitos transindividuais, ou seja, direitos difusos e coletivos. Um outro aspecto aqui seria a tutela externa do crédito. Então, o que é isso? É você pensar
que pode haver um chamado terceiro ofendido, ou seja, você pode, no exercício do contrato, atingir terceiros. Nós também já mencionamos, já trabalhamos aqui essa possibilidade de quando o contrato, que deveria estar e se restringir somente às partes, lá quando a gente trabalhou o princípio da relatividade, nós vimos a aplicação da função social dos contratos a esse aspecto também. Ou seja, os terceiros podem eventualmente vir a ser atingidos por esse aspecto do contrato, e por isso a gente vai ter essa tutela, vai ter essa proteção externa para que esses terceiros não venham a ser ocasionalmente atingidos. Com isso, a gente encerra aí a perspectiva e o nosso estudo da função social dos contratos, e aí a gente passa agora ao último dos princípios contratuais sociais, que seria o princípio da equivalência material ou princípio da justiça contratual. Existe uma divergência em relação a esse princípio que é interessante. Qual é a sua natureza jurídica? Então, há aqueles que defendem, existe esse debate, como vai ser o caso do Pablo Stolze e do Rodolfo Pamplona, que vão defender a ideia de que era um subproduto. Essa é a posição, por exemplo, do Stolze, do Pablo Stolze, que ele é um subproduto da função social dos contratos. Já aqueles, como é o caso do Paulo Lobo, vai defender que se trata de um princípio autônomo. Gente, eu não sou analfabeto não, tá? É que o Lobo, do Paulo Lobo, se escreve aí com esse acento circunflexo mesmo no primeiro O. Então ele vai estar aí. A grande questão é que ele pode funcionar, ou seja, como uma decorrência, ou seja, um subproduto, uma espécie de subprincípio da função social dos contratos, ou mesmo como um princípio autônomo. O que é que isso muda na minha vida, professor? Não muda absolutamente nada. Você vai continuar a sua vida, você vai continuar seguindo de boa. Mas é importante a gente ressaltar que existem essas duas posições doutrinárias, para que depois a gente não tenha aí eventuais problemas. Então, inclusive, em alguma prova, a depender de qual seja a doutrina que esse concurso, que essa banca adote, e é por isso que é importante vocês sempre observarem nos editais a bibliografia, aquilo que eles estão sugerindo, você vai ter essa perspectiva dele como subprincípio. Cito aqui também o Pablo Stolze, porque é um livro bastante utilizado, várias pessoas gostam muito, ele é bem didático, e aí acaba tendo esse posicionamento um tanto quanto diferente, um pouquinho fora da curva, uma vez que a maioria das doutrinas vão tratar a justiça contratual como sendo um princípio e não como sendo subproduto. Inclusive, na classificação que a gente fez lá no início da nossa aula, nós vimos ele colocado ali como sendo um princípio autônomo e não como sendo um subprincípio. Equivalência material se refere a uma busca para a preservação do equilíbrio entre direitos e deveres dentro do contrato, né? Não só antes de contratar, como também durante e após a execução desse contrato. Então, a ideia é que você tenha uma divisão justa e equânime, sempre que possível, entre direitos e deveres. De uma certa maneira, gente, a ideia aqui é que não ocorra um desequilíbrio entre os contratantes. Que você não tenha, de um lado, um contratante que tenha um excesso de direitos e do outro, consequentemente, por consequente, a gente teria um sujeito com excesso de deveres. Então a ideia é que haja uma certa equivalência entre as obrigações que são contraídas, entre as obrigações que estão aí prescritas dentro do contrato, equilibrando essa divisão entre direitos e deveres. A ideia, inclusive, aqui, e aí sim talvez a gente poderia ter não diria um subprincípio, um subproduto, mas uma aplicação do princípio da igualdade material que está previsto dentro da Constituição Federal. Então a ideia é que a gente tenha um certo nível de paridade, que sejam estabelecidos, como diz aqui o texto, trocas úteis e justas entre os contratantes. Existem dois aspectos que a gente precisa considerar. O Paulo Lobo vai trazer esses dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto subjetivo, né? Se é o subjetivo,
seria aquele aspecto que considera o poder contratual dominante das partes e a presunção legal de vulnerabilidade. Então eu preciso observar se as partes são capazes, se as partes elas têm as mesmas estão em paridade de condições, se não existe nenhuma circunstância que gere vulnerabilidade ou não. Então já aí a gente vai ter uma observância que a gente vai ter e isso é um critério que a gente tem que observar em relação aos contratantes, em relação às partes do contrato. Por que eu preciso observar isso, professor? Se não ficou óbvio para todo mundo, primeiro, porque eu posso ter uma presunção legal de vulnerabilidade. O que é essa presunção legal de vulnerabilidade? É quando a própria lei ela já trata o sujeito como um vulnerável. Consumidor, repito, é um ótimo exemplo disso. Empregado é um ótimo exemplo disso. Então, nessas circunstâncias aqui, o que nós temos? Nós temos sujeitos que legalmente já são considerados vulneráveis. Consequentemente, haverá um desequilíbrio. Como é que a justiça contratual precisa funcionar? Se eu equiparar esses dois sujeitos, o que vai acontecer? Eu tenho condições que são desiguais. O contrato de adesão, a gente também vai ter essa construção de que não existe uma paridade, ou seja, que não é equânime o poder contratual dessas partes, ou seja, eles não estão em paridade de condições, consequentemente a justiça contratual ela vai ser feita desequilibrando, se favorecendo uma das partes e aumentando ou sopesando, aumentando os deveres de outra parte ou uma maior observância de certas cláusulas no exercício e na execução desse contrato. Então, aqui o que a gente vai ter de forma muito clara como exemplo são isso que a gente vai chamar de medidas protetivas. Essa minha canetinha me ajudar a chegar lá, eu chego. Então, a gente teria aqui as chamadas medidas protetivas. Então, essas medidas protetivas, elas têm como objetivo o quê? Elas têm como objetivo fazer com que a gente tenha aí, sob esse critério subjetivo, a observância da justiça contratual. Mas há um segundo critério, que seria o critério objetivo, o aspecto objetivo. Então, ele vai levar em conta o real desequilíbrio dos direitos e deveres contratuais, seja no ato de contratar, ou seja por alguma causa superveniente. Então, ele vai observar não as partes em si, mas aqui ele vai observar as condições, né? Os critérios, o que objetivamente isso vai acontecer. Então, quando você tem normas, como vai ser o caso do Código Civil, no artigo 157, por exemplo, que vai prever a ideia de lesão, ou mesmo, como nós já estudamos aqui, lá no 478, que seria a chamada teoria da imprevisão. A gente também vai ter aqui que há uma cláusula superveniente que altera as condições de execução desse contrato, onerando uma das partes, ou seja, sopesando, aumentando os deveres de uma das partes, onerando-a. É a ideia da teoria da improvisão. Então a gente vai ter aí a possibilidade de uma revisão desse contrato ou mesmo subsidiariamente a sua extinção como forma de justiça contratual. Eu espero que vocês tenham compreendido esses dois princípios, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta vocês me enviarem uma mensagem ou no próprio post dessa aula ou no mural da nossa sala de aula virtual ou por qualquer outro meio que vocês tenham acesso e que possam se comunicar, o e-mail, o WhatsApp, enfim. Espero que tenha sido claro. Bons estudos para todos vocês e até a nossa próxima aula.